Muito bem, galera. Olha só, nos encontramos na aula 33.1. Isso mesmo. Professor, que aula é essa 33.1? É a aula de recuperação. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de recuperação, mas don't you worry, não se preocupe. Vamos fazer uma revisão geral de recuperação, porque daqui a pouco nós vamos fazer o quê? As nossas avaliações, isso mesmo. E galera, são assuntos tranquilos, calmos e serenos. Vamos lá dar uma olhada, minha diretora? Joga na tela, minha diretora! Isso, aula 33.1. Hein, professor? Revisão de recuperação? Sim! Da unidade 2. E nós vamos abordar o quê? Meus queridos, meus queridos, na avaliação pode aparecer um desses 4 assuntos que nós vamos abordar. Então, lá na aula 16, não tem aula 16? Componentes orgânicos das células, parte 2. Vamos rever, relembrar, recordar, vamos fixar direitinho esse conteúdo sobre componentes orgânicos da célula. E também, aula 23 e aula 24, finalizando, sobre citoplasma das células, tanto de pró quanto de eucarioto, e também as estruturas citoplasmáticas. Então, quando nós formos fazer a nossa avaliação de recuperação, pode aparecer um desses assuntos. Vocês já receberem todo o material. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acompanhando lâmina por lâmina, que assim que finalizar, o professor presidencial aí vai distribuir as avaliações, tá bom? Minha diretora, aumenta. Olha aí, ó. Na aula 16, componentes orgânicos, falamos de quê? Falamos de lipídio? Check. Falamos de vitamina? Check. Mas o quê? Sobre o que falamos? Olha aí, galerinha. Só para relembrar. Professor, oi. O que são lipídios? Lipídios são estruturas, pessoal, que são macromoléculas altamente energéticas. E elas são base para que possamos converter no metabolismo do lipídio reserva de energia. Atuam na impermeabilização da superfície que sofre com desidratação. Principalmente aonde, professor? Vegetais. Existem alguns animais que utilizam glândulas, que isso faz com que ocorra uma melhor impermeabilização. For example, aves. Não é isso? Também são excelentes isolantes térmicos. Professor, isolante térmico? Sim! As baleias, as morsas, os leões marinhos, ursos polares utilizam desse isolamento térmico, onde estão em baixas temperaturas. Fazem parte da composição da membrana plasmática, lembram? Membrana plasmática de origem animal e vegetal. Mas nós demos ênfase bastante aonde, professor? Na animal. São excelentes, importantes, dentro do processo de metabolismo hormonal. Lipídios, professor? Sim, meus queridos. Os oleaginosos, amêndoas, castanhas, principalmente porque o metabolismo feminino é diferente do processo metabólico masculino. E claro que temos que fazer, então, ingesta dessa matéria-prima. Quais são os tipos de lipídios, prof? Ceras, fosfolipídios, esteroides, prostaglandina e terpenos. São essenciais para que ocorra o desenvolvimento, amadurecimento do nosso metabolismo. Mas falamos só sobre os lipídios? Não! Finalizamos com as vitaminas e reguladores. Professor, qual a importância de vitaminas? As vitaminas, pessoal, elas atuam como um regulador em que sentido?
Elas auxiliam com que as enzimas que participam do processo metabólico, seja ele catabolismo, seja ele anabolismo ou anabólico, tenham uma melhor performance. Então temos que ficar atentos à ingesta de vitaminas que contribuem, vitaminas e sais minerais, tá, pessoal? Que contribuem para esse processo metabólico. Porque muitas vezes, professor, o que acontece? Acontece que você pode ter uma ineficiência metabólica por deficiência desse suprimento, que vai dar uma melhor performance para essas enzimas. Ok. E vimos o que também? Aula 17. Olha! Obrigado, my director. Olha! Aula 17. Não só os lipídios, vitaminas e sais minerais, mas as proteínas essenciais. Professor, falamos o que sobre as proteínas? Olha aqui, meus queridos. Proteína, pessoal, proteína, como é que podemos falar? As proteínas, existem dois grandes grupos. Proteínas estruturais e proteínas enzimáticas. As proteínas são um conjunto de aminoácidos ligados, são conjuntos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Então, um monômero, a molécula que forma a proteína, chama-se aminoácidos. E são 20. Temos os naturais e os essenciais. Então, professor, quando a gente come carne, né? Seja de qual animal for, comeu carne, tem alguns vegetais, uma quantidade que a gente consegue absorver muito pouquinho. Mas essa é a molécula que forma a proteína. Qual é a molécula? Aminoácido. Então, nós temos fontes, nós pegamos, comemos, para adquirir aminoácidos e produzir proteínas. Essas proteínas, quando a gente fala proteína estrutural, exemplo, músculo, exemplo, moléculas que ficam na nossa membrana, que realizam sinalizações celulares. São proteínas que permitem entrada e saída da célula. Se permite a entrada e saída de alguma substância na célula, ela permite a comunicação intra-extracelular. São moléculas formadas por aminoácidos. Tem estruturais. E as enzimáticas? São moléculas de proteínas oriundas do aminoácido que realizam o processo, aceleram o catabolismo. Elas realizam o processo catabólico e anabólico, reação química. Só que para isso ela tem estruturas. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, existem proteínas estruturais, existem proteínas com atividade enzimática, que é primária, secundária, terciária ou quaternária. Essa conformação vai depender muito de quê, professor? Vai depender muito da atividade biológica e da origem dessa proteína. Professor, essa proteína faz digestão intracelular? Também. Os lisossomos. Os lisossomos são proteínas com atividade enzimática que realizam o processo de digestão celular. E atuam, um resumo, como enzima, contração muscular, hormônio, anticorpos, coagulação sanguínea, transporte de oxigênio, seja essa proteína de membrana ou intracelular, tá bom? Aumenta a tela, minha diretora. E aí, ó, vamos para a aula 23, que é do citoplasma, tanto lipídio, tanto proteínas, são estruturas que nós também encontramos dentro das células. Então, nós temos aí, ó, citoplasma, eucarionte, procarionte, organização geral, ribossomo, peroxissomo, lisossomo, vacúolo e retículos endoplasmáticos. Então, no citoplasma, pessoal, nós encontramos aí, ó, fluidos homogêneos e viscosos. Por que o citoplasma é viscoso, professor? O citoplasma é viscoso, pessoal, porque quando tem proteína, seja
estrutural, seja ela enzimática, ela altera o líquido intracelular, deixando de ficar aquoso e fica viscoso. Professor, eu queria entender essa viscosidade. É igual a saliva, só que não é cuspe. Cuspe é uma coisa, saliva é outra. Então, lá nesse meio aquoso, viscoso, temos água, proteínas, sais minerais e açúcar. As estruturas citoplasmáticas são os precursores vacunos. Os ribossomos fazem a produção, né, de todo o material genético que está em uma estrutura de RNA mensageiro. O retículo endoplasmático se divide em plasmático rugoso e plasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso faz síntese de proteína, o retículo endoplasmático liso faz síntese de lipídio. Também ocorre aí a produção de lipídio, desintoxicação celular. Essa desintoxicação celular auxilia, pessoal, lá nos hepatócitos, é uma reação química lá no fígado. Ocorre armazenamento de substância no complexo golgiense para que ocorra o processo de alteração do quê? Da estrutura primária para secundária ou terciária, e bem como produção de proteínas, ok? Ok, professor. E os lisossomos? São enzimas, quer dizer, são proteína com atividade enzimática, que realiza todo o processo. Quando a gente pega um vírus, uma bactéria, os macrófagos englobam ele e detonam ele, fazendo uma digestão intracelular. Ok? Vamos fazer uma atividade aí, ó, só para a gente fixar melhor o que nós estamos lembrando, recordando. Vamos lá, professor. Na coluna esquerda, encontra-se nomes de organelas celulares e na coluna direita a importância dessas organelas. Então, eu vou fazer assim, pessoal. Coluna direita, organelas. Coluna esquerda, a importância fisiológica. Então, olha só. Ribossomo é 1, mitocôndria é o 2, peroxissomo 3, complexo golgiense 4 e lisossomos 5. E a importância fisiológica dele ao lado. Qual alternativa corresponde? Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Ah, professor, fiquei na dúvida aí. Vamos aqui tirar a dúvida, ó. Ribossomo, ele faz a tradução para a proteína. Então, ele faz síntese de proteína. Então, o ribossomo, pessoal, vai... Síntese é produção, é a letra C. Só aí a gente mata um monte, né? Não, mata. A gente mata a A, ó. Mata a D, por causa que começou com D, e mata a E. Ficou só a E e a B. Mitocôndria, síntese de ATP. Né, ó, síntese de ATP, mitocôndria. Complexo golgiense e lisossomos. Mas, professor, na letra 2 é a A. Então, já morreu aqui falando que é a D. Então, a única alternativa que contempla é a alternativa E. Caraca, verdade. Então, vamos continuando. Ó, chegando no finalzinho da nossa revisão. Estruturas citoplasmáticas. Quais são as estruturas citoplasmáticas? Complexo golgiense, centríolos, cloroplasto e mitocôndria. Pessoal, só esse aqui, ó, está na célula vegetal. O resto nós encontramos também em células animais. Complexo golgiense. Complexo golgiense é uma estrutura que realiza o amadurecimento de tudo que é traduzido dentro de uma célula. Como assim amadurecimento? Cria atividade. Não é que cria. Dependendo da conformação da proteína, dá a ela o quê? Uma estrutura primária, secundária, quaternária, ou terciária, quaternária, que dá atividade biológica. Centríolo realiza o processo de divisão celular. São os centríolos que realizam formações de feixes para se concretizar o fuso mitótico. E aí ocorre a divisão da célula, seja essa divisão mitose, ou seja, essa divisão meiose. Todo esse processo
tem uma diferença. Mitose, regeneração, reconstituição, desenvolvimento. O meiose forma células germinativas que possuem a metade do total da quantidade de material genético. Cloroplasto e mitocôndria. Cloroplasto em células vegetais realiza o processo de fotossíntese. E na mitocôndria, ATP, nas células de origem animal. Então, nós temos aí, ó, todos os processos que nós falamos, vamos mostrar aqui para vocês. Claro que dentre esses processos, né, o retículo endoplasmático rugoso, que vai auxiliar para que o complexo Golgiense dê atividade, nós chamamos de empacotamento de substâncias. Só que o que tem que interpretar por empacotamento? É fazer com que aquela estrutura proteica ou aquela estrutura lipídica que foi traduzida dentro de uma célula tenha sua atividade biológica e seja encaminhada para o setor que há necessidade desse tipo de substância. Tá? Tanto o retículo endoplasmático rugoso, centríolo, cloroplasto e mitocôndria estão em processos metabólicos intracelulares. Vamos aqui mais para uma atividade para a gente finalizar essa nossa revisão. Então, uma atividade de fixação. A organela que é bem desenvolvida apenas em células de certos órgãos, como o fígado e nas gônadas, são, não é, são. A. Complexo Golgiense. Lisossomo, B. C. Retículo endoplasmático rugoso. D. Vacúolo. E. Retículo endoplasmático liso. Pessoal, vamos frisar um negócio aqui, ó. A organela, eu quero saber qual é a organela que está bem desenvolvida em células de certos órgãos, como o fígado e glândulas. O fígado é um órgão que tem a responsabilidade de realizar a desintoxicação celular. Como assim, professor, desintoxicação celular? Ele, quando a gente come, quando nós respiramos, quando nós fazemos atividades fisiológicas, como, né, a respiração, a alimentação, quando a gente contrai um músculo, e quando nós tomamos remédio, nós produzimos metabólitos. E esses metabólitos têm que ser retirados do sistema. Então, quem faz isso é o fígado. Tá bom? Só que também tem as gônadas, que são células extremamente que realizam metabolismo, tanto na divisão celular, para a produção de células germinativas. Então, precisamos ter aí uma organela bem desenvolvida que realiza o processo desses dois órgãos. Alternativa E. Meus queridos, para mim, aqui, a nossa avaliação de recuperação, com uma maior tranquilidade, ó, um abraço, uma excelente avaliação de recuperação para vocês. Tchau, tchau.